Meus irmãos, podeis assentar. Antes que ministremos a santa palavra de Deus, irmãos, eu quero notificar que a irmã Cláudia Tenório, nossa professora e diretora da nossa Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus aqui em Alagoas, ela é escritora e ela tem uma obra intitulada Superando a Ansiedade. E essa obra está na 3ª edição, revisada e ampliada, e saiu do forno agora, ainda está quentinho. Cadê a irmã Cláudia, por gentileza? Fique para a irmã Cláudia, glória a Deus. Nossa irmã é uma pessoa muito capacitada, Deus a capacitou, e ela tanto ensina bem como escreve bem. Tem gente que escreve bem, mas não fala bem. E tem gente que fala bem, mas não escreve bem. E ela escreve bem e fala bem. Então, foi agraciada 2 vezes, não é verdade, irmãos? Eu conheci um grande pregador que já pregou aqui há muitos anos passados, ainda está vivo, mora em outro estado. Era um exímio pregador, mas quando ia escrever, era uma tragédia. Ninguém assimilava nada do que ele escrevia. Mas quando era para pregar, o céu descia e os esclarecimentos de Deus desciam. Deus só deu a ele um talento. Mas a irmã Cláudia recebeu 2. E após o culto, tem alguém ainda lá por aí, por espalhado, irmão? Tem? Está na loura, é? Está lá na loura aqui atrás, a irmã Loura vende livros, e está lá o livro Superando a Ansiedade. Acho que é mais que o povo precisa, né? Essa doença está mais forte do que qualquer outra doença. Também notificar que acabou de chegar nosso conhecido Carimbão. Por favor, Carimbão, fique de pé. Glória a Deus. Se disser o nome dele, ninguém sabe. Mas se disser Carimbão, todo mundo sabe quem é. Também é candidato a vereador. Nós conhecemos Carimbão há mais de 30 anos, quando Deus o usou para que hoje nós estivéssemos ali naquela construção, hoje, 30 anos depois, ali no Eustáquio Gomes, né? E foi ele um instrumento de Deus naqueles 30 anos passados. Carimbão, seja bem-vindo, viu? Essa casa é de Deus e é sua também. Glória a Deus, que o Senhor muito o abençoe. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos meditar na palavra de Deus. Estamos terminando a carta aos Tessalonicenses, algumas profecias e problemas daquela igreja, profecias para eles e para nós, e problemas deles e nossos, porque nada é novo debaixo do sol, tudo que é já aconteceu. Nós vimos a semana passada, irmãos, o apóstolo São Paulo falando que tinha crente em Tessalônica que inventou de deixar de trabalhar, alegando que a vinda de Jesus estava o quê, meus amados irmãos? Próxima. E que porque Jesus vinha, para que trabalhar? Porque Jesus iria logo, para que fazer força? Mas o preguiçoso, irmão, ele inventa tudo. Se aproveita até da Bíblia. Se aproveita até das Escrituras para não trabalhar. A Bíblia diz em Provérbios que o preguiçoso diz: um leão está na rua, eu não vou sair não, que tem um leão para me comer lá fora, né? Na cidade onde eu me converti, tinha uma família no sítio e tinha um filho muito preguiçoso. E o pai disse: olha, amanhã de manhã eu vou matar o porco, e fulano vai buscar a água, e fulano vai fazer o fogo, porque quem não sabe, quando se mata um porco, tem que já estar com a água fervendo. Não sei se vocês sabem dessa ciência, né? Assim que o Matuto diz, né? Na hora que mata, tem que logo pelar, senão fica duro e não sai mais o pelo do porco. E o que ficou escalado para buscar água era preguiçoso demais. E o outro fez o fogo, e o pai: levanta fulano, vai buscar água para botar para ferver, para pelar o porco. Ele virou-se para o outro e disse: meu Deus, isso é o diabo, para ver se eu me desvio. Mas eu não me desvio não, que Jesus é bom, glória a Deus. Chamou o pai de diabo, que estava acordando ele para ir buscar água. E eu creio que aqui não tem essa qualidade de gente que diz que é o diabo. Quando fala em trabalhar, ele diz que é o diabo que está provando ele, né? Meus amados irmãos, e Paulo ele fala da dignidade do trabalho.
O trabalho é uma coisa linda. O trabalho é uma coisa gloriosa. O trabalho foi dado por Deus antes da queda, irmãos. Os irmãos estão lembrados que quando Deus criou o Éden, colocou o homem, e a Bíblia diz que Deus disse que era para ele lavrar e para ele guardar. O trabalho foi instituído antes da queda. Depois da queda vieram os problemas. A Bíblia diz que Deus diz: do suor do teu pão, aliás, do suor do teu rosto, comerás o quê? O teu pão. E a terra vai produzir cardos e abrolhos. O que veio depois da queda não foi o trabalho. O que veio depois da queda foram os problemas, as dificuldades, o trabalho com luta, o trabalho com dor, o trabalho com sofrimento. Isso por causa da queda. Meus amados irmãos, vamos ver Gênesis 2, 19 e 20. Alguma revelação da parte de Deus para nós. Gênesis 2, 19 e 20, por favor. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Meus amados irmãos, vamos aprender da palavra de Deus as revelações. Aqui diz que Deus deu uma incumbência a Adão. Por favor, coloque na tela. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E a tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Meus amados irmãos, isso é um trabalho. Que trabalho é esse? Um trabalho de catalogação. Para dar nome aos animais, para dar nome às aves, para dar nome às criaturas de Deus. Esse trabalho é um trabalho intelectual. É um trabalho que requer o quê, irmãos? Um grande intelecto. Deus deu a Adão trabalho intelectual, fazer uma catalogação dos nomes dos seres vivos. Irmão, olha para cá, eu quero dizer a vocês que isso é um trabalho de super inteligência. Antes da queda, o homem era super inteligente. A ciência dizia, eu não sei hoje porque isso eu vi há muitos anos, que o ser humano só utiliza 10%, o ser humano mais inteligente, ele só desfruta de 10% do seu potencial. Ainda tem 90% subjacente que o homem não consegue desenvolver. Mas antes da queda ele conseguia. Irmão, quantos bichos tem no mundo? Quantas aves tem no mundo? Quantos répteis? Quantos quadrúpedes? Quantas aves? E a Bíblia diz que Adão deu nome a quem, meus amados irmãos? A todos. Irmão, se fosse eu hoje, eu só dava nome a catenga, a lagartixa e o calango. E do resto eu não sabia mais botar. No máximo que eu podia fazer era desses três nomes: catenga, lagartixa e calango. Pois o terrível do Adão deu nome a tudo. E guardou na mente. Sem computador, sem livro, sem nada. Jeová deu uma mente capaz a ele para fazer esse trabalho. Isso é um trabalho intelectual. Tem gente que pensa que só é trabalho se for de enxada. Tem gente que pensa que só é trabalho se estiver com a foice na mão, se estiver com a picareta. Não. Deus deu trabalhos manuais e Deus deu trabalhos intelectuais. Precisa você entender isso. Senão você vai pensar que um gerente de um banco não trabalha. Você vai pensar que um gerente de uma empresa, um administrador, um contador não trabalha. Se você partir desse pressuposto que só é trabalho se for de foice, de machado, você vai pensar que o intelectual é um vagabundo? Não, senhor.
Um professor, um catedrático, ele não é um vagabundo. Ele está trabalhando na área intelectual. Quem foi que deu essa capacidade? Quem foi que deu essa ciência? Me ajude a pregar? Quem foi, irmão? Deus. E outros não receberam essa capacidade intelectual e Deus prepara outras habilidades tão necessárias quanto as intelectuais, porque as intelectuais só funcionam se tiverem as capacidades braçais, do braço, da agilidade. Você vê que agora Adão tinha os dois lados. Adão era um intelectual, ele trabalhava com o intelecto, mas ele trabalhava também com a capacidade manual. Vamos ver 2:15. 2:15, por gentileza. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Pronto, lavrar. Com que é que lavra a terra? Com que é que se lavra a terra? Me ajude. Com arado, que mais? Enxada, foice, machado. Esse trabalho aí é o trabalho braçal, é o trabalho que é feito com o corpo. Então observe que Deus ele estabeleceu dois tipos de trabalho. Trabalho intelectual é de onde parte o pressuposto que os ministros de Deus são vagabundos. Tem gente que pensa que um ministro de Deus não faz nada. Não faz nada. Uma vez um pastor estava caminhando, foi nos Estados Unidos, eu tenho um livro em casa, que fala que um pastor estava caminhando numa estrada, era pastor de uma zona rural, na América do Norte, ainda há muito isso, e ele estava caminhando na beira estrada, um crente passou no trator, um tratorista. Disse: pastor, o que é que está fazendo? Ele disse: eu estou fazendo uma caminhada. Aí o crente disse: se o senhor trabalhasse como eu, não precisava. Chamou o pastor de quê? Vagabundo. Porque o pastor não trabalhava no campo, ele chamou o seu pastor de vagabundo. Então, meus amados irmãos, precisa entender que Deus deu capacidades intelectuais que são trabalhos e trabalhos que gastam e desgastam. Você sabe quem é que morre de estresse? Você sabe quem é que morre de depressão? Você sabe quem é que morre dessas doenças psicossomáticas? Não são tantos que trabalham com trabalho braçais. São os que trabalham com trabalhos o quê, irmãos amados? Intelectuais. Dificilmente um funcionário braçal, ele vai morrer. É difícil, acontece. Mas o índice maior de morte por depressão, por estresse, por essas outras coisas, são as pessoas que trabalham com o intelecto. Elas sofrem muito. Não sei se vocês sabem, mas muitos gerentes de banco foram aposentados nos últimos anos antes do tempo. Quem sabe disso? Aqui mesmo tem gente. Tem vários irmãos da igreja que foram gerentes de banco e foram aposentados antes do tempo, porque seu estado de saúde não permitiu continuar. E qual é o trabalho deles? É intelectual ou é braçal? Me ajude. Quer dizer que o intelectual está consumindo mais nos últimos anos, porque as cobranças para quem trabalha com o intelectual são maiores. Então, quando você vê uma pessoa trabalhando com o intelectual, não abra a boca para dizer que é um desocupado. É um crime e uma ignorância sem limites. Vamos ver, vamos aprender hoje. Qual a prova que Deus deu a Adão? Deus mostra dois tipos de trabalho. Adão, ele fez o quê? No trabalho braçal, ele fez o quê? Lavrou. E no trabalho intelectual, o que foi que ele fez? Catalogou todas as criaturas de Deus. O que ele chamou de boi, até hoje é boi. E a mulher do boi é vaca até hoje. O papa-vento é papa-vento até hoje. O calango é calango até hoje. A catenga é catenga até hoje. Quem foi que começou tudo isso, essa catalogação? Quem foi? Me ajude a pregar? Adão. Então, você pode trabalhar no trabalho intelectual e você pode trabalhar no trabalho braçal, no trabalho manual. E tudo isso é digno e é para a glória de Deus. Não existe trabalho mais digno e nem menos digno. Todos eles foram instituídos por Deus e têm a bênção de Deus. Então, meus amados irmãos, aprendemos isso aqui. Na Bíblia fala do trabalho intelectual e a Bíblia fala do trabalho braçal. Meus amados irmãos, o trabalho é tão importante
que Deus só chama para a obra homens trabalhadores. Deus nunca chamou um desocupado para ser seu obreiro. Deus nunca chamou um desocupado para ser seu ministro. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens de Deus que foram tirados dos seus trabalhos. Por exemplo, Moisés, quando Deus chamou Moisés para ser ministro seu, para ser obreiro seu, o que era que Moisés fazia? Onde era que Moisés estava? Esta igreja é doutrinada de muitas décadas e ela sabe disso. Moisés era o que, irmãos? Pastor. Trabalhava para quem? Seu sogro. Como era o nome do seu sogro? Jetro. Deus foi buscar Moisés trabalhando no campo. E Deus me deu a graça de estar ali onde Moisés, de estar no poço onde Moisés encontrou Zípora, e também no lugar da sarça onde Moisés encontrou Deus. São próximos. O poço de Zípora existe até hoje, está no mosteiro de Santa Catarina, lá no Egito, onde hoje pertence ao Egito. Essa terra, a península do Sinai, hoje pertence ao Egito. E lá está o poço onde Moisés encontrou com Zípora. E mais adiante está o local da sarça ardente, onde Moisés estava apacentando o que, meus amados irmãos? As ovelhas de quem? De Jetro. Deus nunca chamou preguiçoso. Porque quem é preguiçoso na vida material, quando for um pastor, quando for um ministro de Deus, vai ser preguiçoso do mesmo jeito. Porque índole não se muda, irmão. A gente que é pastor tenta mudar as pessoas. A gente que é pastor tenta fazer com que as pessoas mudem, que as pessoas tenham um entendimento melhor. Mas eu já vi que só Deus mesmo. Mudar a cabeça de gente, mudar costume de gente, mudar a natureza de gente, é praticamente impossível. Então por isso que Deus só chama para a obra pessoas que estão ocupadas. Porque quem é ocupado lá, vai ser ocupado cá. Quem é zeloso lá, vai ser zeloso cá. Moisés estava trabalhando, cuidando de ovelhas. Josué, ele era guerreiro. Você vê que Josué, tudo que Moisés mandava Josué fazer, Josué fazia. Observe, leia a história da Bíblia. Moisés dizia, Josué, vá para a guerra. Josué ia. Josué, vai espiar a terra. Josué ia. Então Josué era um homem trabalhador. Quando Moisés morreu, quem foi que ficou no lugar de Moisés para cuidar do povo? E se fosse um Chico Preguiça? Irmão, fosse um Chico Preguiça? Chico Preguiça é preguiçoso a vida toda. É perdido. Tem gente, irmão, que é tão preguiçoso, essa história é velha, só os velhos como eu sabem. Diz que um camarada era tão preguiçoso, que só vivia comendo se o povo desse. Quando foi um dia, o povo disse, nós não vamos mais dar comida a ele. Ele disse, então pode me enterrar. Eu prefiro morrer do que trabalhar. Aí botaram num banguê, vocês sabem o que é um banguê? É um pau com uma rede. E ele deitado na rede, cobriram ele e levaram para o cemitério para enterrar vivo. Uma velhinha disse, homem, não faça isso não. Faça isso não, que eu dou um saco de arroz a ele. Não enterra esse homem vivo. Ele abriu a rede e disse, é com casca ou sem casca? A velhinha disse, é com casca. Ele disse, pois pode tocar o enterro. Irmão, uma trepeça dessa não pode ser pastor. Uma marmota dessa não pode ser pastor. Vai acabar com a igreja. Nem evangeliza, nem ora, nem prega, nem estuda a Bíblia, nem visita, nem cuida, nem constrói, nem faz nada, porque ele é parente de Chico Preguiça. Então Deus chamou Josué porque Josué era trabalhador. Deus chamou Amós. Quem lembra de Amós? O que era que Amós fazia quando Deus chamou Amós para ser pastor, para ser profeta? Ele era boieiro, que aqui no português mais recente chama-se boiadeiro. Ele tomava conta de bois. E a Bíblia diz que era cultivador de sicômoros. Ele cuidava de boi e ele plantava e colhia sicômoro para vender. Eliseu, quem lembra? Que Eliseu, quando Deus chama Eliseu para ser profeta, ele estava trabalhando de quê? Essa igreja conhece Bíblia. Ele estava o quê, irmãos? Arando a terra com 12 juntas de bois.
arando a terra. Deus chamou Eliseu para ser profeta, porque ele era um homem profundamente, o que, irmãos? Trabalhador. Vamos ver outro exemplo de pessoa que Deus chamou. Davi. O que era que Davi estava fazendo quando Deus chamou para ser rei de seu povo Israel? Ele estava pastoreando o que, irmãos? As ovelhas de seu pai. Estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Gideão, Deus chamou para ser juiz de Israel. O que era que ele estava fazendo, igreja? Malhando trigo onde, irmãos? No lagar. No lagar, Deus estava malhando trigo no lagar. Então, meus amados irmãos, os quatro primeiros discípulos de Jesus, quem sabe dizer o que é que eles eram? Os quatro primeiros discípulos de Jesus? Eles eram pescadores. Pedro, Tiago, João e André. Os quatro primeiros discípulos de Jesus, eles eram eles eram pescadores. Porque Jesus disse: eu preciso de homem trabalhador. E se eu chamar um preguiçoso, que é preguiçoso na vida material, ele vai ser também na vida espiritual. Porque nem Jesus muda o preguiçoso. Quanto mais eu, glória a Jesus, parece. Nem Jesus muda o preguiçoso, irmão. O preguiçoso é perdido. É perdido. Não adianta você tentar mudá-lo, não adianta você, porque é uma coisa intrínseca, é uma coisa de natureza. Por isso que Jesus já chama pessoas dispostas para trabalhar. Porque quem é disposto na vida material, o será também na vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, havia um provérbio romano que dizia assim: quem não aprende a fazer alguma coisa, aprende a roubar. A pessoa que não aprende a fazer alguma coisa, vai aprender a roubar. Agora, quem foi o maior obreiro que já passou aqui na terra? Quem foi o maior obreiro que já passou aqui na terra? Hein? Diga, o maior obreiro, o maior ministro, o maior dos maiores que já passou aqui na terra, quem foi? Jesus. Jesus era trabalhador? Era ou não era? Era. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Essa palavra tem trazido uma dor de cabeça para os teólogos, porque no grego é tecton. No grego é tecton. Que essa palavra tecton no grego, ela tem muitas vertentes. Pode significar carpinteiro, pode significar ferreiro e pode significar pedreiro. Era uma palavra só para várias coisas. Pode significar carpinteiro, pode significar pedreiro e pode significar também um ferreiro. Então, alguns teólogos dizem que não se sabe a profissão de Jesus, qual era exatamente. Mas, irmãos amados, a Bíblia existe e junto com a Bíblia, atrás da Bíblia, não junto com a Bíblia, atrás da Bíblia vem a tradição apostólica, atrás da Bíblia. E desde os tempos remotos, desde os tempos de Justino Marte, que foi um dos primeiros apologistas, que se fala que Jesus era carpinteiro, que aprendeu com José, seu pai, que também era carpinteiro na área de madeira. E quando ainda nos primeiros anos do cristianismo, se tinha a notícia de que os jugos, você sabe o que é o jugo? Jugo é canga. As cangas mais bem feitas da Palestina, no tempo do Novo Testamento, foram as que Jesus fez. Diz que Jesus fazia as melhores cangas. As melhores, e eu creio. Porque Jesus era zeloso. Há uma tradição apostólica, há uma tradição patrística de que Jesus fazia as melhores peças de cangas. Que todo mundo só queria a canga feita por Jesus. Por isso que ele sabia falar de canga. Ele disse: o meu jugo é suave. Jugo e canga é a mesma coisa. O meu jugo é suave. E eu acredito que Jesus fazia bem feito, irmão. Porque ele era homem, mas ele era Deus. Ele era Deus, mas ele era homem. E ele sabia fazer as coisas bem feitas. E Jesus era o exemplo em tudo. Tem gente, irmão, que tudo que faz é mal feito, irmão. Tudo que faz é mal feito, né? Quando eu era menino dizia: está feito que só suas ventas. Alguém alcançou essa poesia bonita? Glória a Jesus. Está feito que só suas ventas. Que coisa horrorosa, não é? A pessoa faz uma coisa mal feita, mal acabada. Coisa boa é quando você faz uma coisa perfeita, uma coisa bem feita, com amor, com carinho, com diligência.
E é o Senhor que quer isso, irmão. Jesus ele pode ensinar essa doutrina, porque Jesus fazia as coisas bem feitas. A tradição patrística diz que Jesus fazia as melhores cangas, ou os melhores jugos, procurados por todos os donos de gado e os donos de jumentos daquela terra da Palestina. Meus amados irmãos, eu li a história de um homem que comprou uma casa sem ver a casa. Diz que um homem comprou uma casa sem ver a casa. Disse, por que você comprou aquela casa sem ver? Ele disse, eu comprei sem ver, porque eu conheço o construtor. Tudo que ele faz é de primeira. Quando me disseram que foi ele que construiu, eu comprei sem ver. É glorioso um negócio desse? É honroso? É honroso, né? Tem pedreiro, irmão, que é uma tristeza. Mata o dono da construção do coração. Diz que teve um pedreiro tão miserável que ele fez um muro e disse ao servente, fica segurando enquanto eu recebo. Meu Deus do céu, glória a Deus. Teve outro irmão que fez um muro tão mal feito que quando foi na hora do pagamento, que o homem pagou, um galo estava em cima do muro, o galo bateu as asas para cantar. Quando o galo bateu as asas, o muro caiu e matou o galo do homem. Além do prejuízo do muro, ainda matou o galo do homem. Meus amados irmãos, não faça isso não, irmão. Deus não se agrada. Serviço mal feito, serviço de preguiçoso. Tem gente que é enrolão, miserável. Diz que tinha um crente enrolão, que ele trabalhava na diária e trabalhava na empreitada. Diz que um dia contrataram ele para trabalhar na diária, e ele era para pintar uma casa, e ele foi pintar a casa cantando hino. Na diária, foi na cruz, onde um dia eu... Aí o dono chegou e disse, irmão, que é isso, irmão? Ele disse, estou pintando. Disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos mudar para a empreitada? Ele disse, bora, acertaram a empreitada. Ele mudou o hino. Glória, glória, aleluia. Na empreitada ele fez ligeiro. Irmão, isso não é infeliz, uma coisa dessa? Mas eu acho que aqui não tem, isso foi lá no Japão. Irmãos amados, Cristo tem que ser glorificado em todas as nossas ações. Quem pode dar glória a Deus? Cristo tem que ser glorificado em toda a nossa vida. Aleluia. Nós vamos aprender, irmãos, glória a Deus, como é que o crente deve trabalhar. Porque, irmãos amados, quem não trabalha, né? Vamos ver aí 2 Tessalonicenses, vamos voltar, 2 Tessalonicenses 3 e 11, tem uma palavra de Deus, Paulo falando aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3 e 11. Porquanto ouvimos que alguns de entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Disse que lá na igreja de Tessalônica tinha alguns que andavam desordenadamente. Eu já falei aqui o que significa isso. Desordenadamente, não trabalhando. E quem não trabalha faz o que, irmãos? O texto diz que é que faz. Quem não trabalha só faz o que, irmãos? Coisas vãs. Coisas vãs. O que é uma coisa vã? Uma coisa que não leva a nada, ou pior, que causa prejuízo. Diz que um homem ocupado é tentado por um demônio. Um homem ocupado é tentado por um demônio. E um homem desocupado é tentado por 100 demônios. Irmão, o desocupado, a cabeça dele, irmão, só pensa no que não presta. Só pensa no mal. Alguém disse que mente desocupada é a oficina de quem, meus amados irmãos? Do diabo. A mente desocupada, o diabo trabalha, o diabo opera, o diabo cria, inventa coisa, vive pecando, procura um... Irmão, quem trabalha tem menos tempo, não é que não tem tempo para pecar, é que tem menos tempo para pecar. Quem trabalha, irmão, evita muita coisa ruim.
Paulo diz que quem não trabalha faz coisas vãs. Agora eu gostaria que colocasse na NVI, que é vizinho aí, por favor. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Meu Jesus amado. Quem não trabalha, irmão, só dá para se intrometer na vida alheia. Aleluia. Quem não trabalha dá conta da vida de todo mundo. Porque quem trabalha não tem tempo. Quem trabalha não tem tempo de estar bisbilhotando a vida alheia. Quem trabalha, irmão, vive ocupado. Não tem tempo de estar no WhatsApp. Eu conheço uma pessoa que não é daqui, é de muito longe, graças a Deus. Deus conserve de lá mais para lá. Essa pessoa, irmão, ela todo dia coloca um vídeo falando de alguém. Todo santo dia ela coloca um vídeo na internet, blasfemando, procurando defeito, procurando um cabelo em ovo. Fica procurando uma coisa para blasfemar de uma pessoa. Irmãos, isso é trabalho de Satanás, irmão. Essa mente está desocupada. Essa mente está, porque quem está com a mente ocupada não cuida da vida alheia, vai cuidar da sua própria vida. Amém. Como é que a pessoa se consagra a falar da vida alheia? É demônio puro, irmão. Aliás, o diabo se ofendeu com essa palavra. Eu creio que agora o diabo disse eu mesmo, não. Irmão, tem gente pior do que o diabo. Eu fico olhando, meu Deus, como é que essa pessoa todo dia posta um vídeo falando mal? Jesus da minha alma. É demônio ou não é, irmão? Me diga, é demônio ou não é? Diga isso não, que o diabo se ofende. É pior do que o demônio, irmãos. Uma pessoa que tem Deus na vida, ela não tem tempo de produzir uma coisa para prejudicar o próximo, de produzir uma coisa para denegrir o próximo. Uma pessoa que tem Deus na vida, jamais. Não dá, porque quando ele não está trabalhando na vida material, ele está trabalhando na vida o que, irmãos? Espiritual. Ou está trabalhando na vida material para produzir alguma coisa boa, ou então está trabalhando na área espiritual, orando, lendo a Bíblia, preparando um estudo, fazendo uma visita a um doente, fazendo uma visita no hospital, levando uma cesta básica a um pobre, cuidando, dando um conselho, evangelizando. Quem trabalha não tem tempo de se intrometer na vida alheia. A Bíblia diz que quem faz isso é gente desordenada. Leia de novo o texto sagrado. Olha aí, irmãos, glória a Deus. Por gentileza, leia o texto sagrado outra vez. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Nessa tradução outra, na tradução tradicional, por favor. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Desordenadamente. Fazendo o quê? Quem anda desordenadamente? Não trabalhando. Antes fazendo o quê? Coisas vãs. Uma pessoa que vive fazendo coisas vãs, ela é uma pessoa desordenada. É uma pessoa desordenada, é uma pessoa que está fora da forma. Eu já expliquei para vocês que essa palavra desordenado é uma palavra grega do exército grego romano. Estão lembrados que eu falei isso para vocês? Ordenado é aquele que está em ordem, e desordenado é aquele que está fora da ordem. Atáquicos, muito bem, nós falamos a semana passada. Atáquicos no grego é aquela pessoa contrária à ordem. Uma pessoa ordenada, ela não tem tempo de blasfemar da vida alheia. Ela não tem tempo de postar nada contra a vida alheia. Paulo disse que o desordenado, ele anda fazendo coisas vãs. E na NVI diz que ele anda se intrometendo em que, meus amados irmãos? Uma pessoa cheia do Espírito Santo jamais vai se passar para isso. Jamais. Quem pode dar glória a Deus por isso? Onde estão os ordenados, as pessoas ordenadas de Deus aqui? Levante a mão e dê uma glória para Jesus. Diga assim: Jesus, minha boca e meus dedos jamais serão usados para me intrometer na vida alheia.
Dá para dizer amém? Quem faz isso são as pessoas o que, irmãos? Vamos ver se vocês gravaram. São as pessoas o que, irmãos? Desordenada. Só gente desordenada faz isso. Gente ordenada, gente ordeira, gente de Deus não se passa para isso, porque tem o que fazer. Isso é coisa, só se intromete na vida alheia quem não tem o que fazer. Esse se intromete na vida alheia para blasfemar e para desmerecer as pessoas. Muito bem, meus irmãos. Irmãos amados, como é que nós devemos trabalhar? Vamos rapidamente, o tempo é pouco. Como é que você, se você quer agradar a Deus, como é que você deve fazer o seu trabalho? Como é que você deve fazer? Você que é empregado, você que foi contratado para fazer um serviço, você que é doméstica, você que é gari, você que é funcionário de uma loja, você que trabalha num consultório, você que trabalha num hospital, você que trabalha numa fábrica, você que trabalha em qualquer lugar, seja nos trabalhos braçais ou nos trabalhos intelectuais, como é que você deve trabalhar? A palavra de Deus, ela instrui tudo. Vamos ver na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 22 e 23. Carta de São Paulo aos Colossenses 3, 22 e 23. Vós, servos. Servos aí quer dizer trabalhadores, né? Que naquele tempo havia a forma de cativeiro, mas o princípio é geral, o princípio é para todos os trabalhadores. Por favor. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Primeiro, irmão, tem que ser o que, irmão? Obediente. Obediente. Obediente é uma palavra que vem do latim ob audire, quer dizer atender aquilo que chega nos ouvidos. Audire, obediência, quer dizer ouvir e obedecer e fazer o que se manda. Tem pessoas, irmão, que não param emprego porque não faz o que se manda. Não faz o que se manda. O patrão, a patroa diz, faça assim, pois o terrível faz diferente ou não faz. Está desordenado. Você que não obedece, você é um desordenado. Você só não pode obedecer o seu patrão e a sua patroa se ele mandar você cometer um delito, ou se ele mandar você cometer um crime. Mas se é do seu trabalho, você tem a obrigação de quê, meus irmãos? De obedecer. De obedecer. Primeira coisa, obedecendo. Segunda coisa, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. É aquela pessoa que quando gritam, lá vem o patrão, ou lá vem o chefe, ele fica todo animado trabalhando. Quando o chefe sai, ele vai deitar, vai conversar, chupar picolé, bater papo e namorar. Irmãos, você é um desordenado. Quem faz isso é um desordenado, porque a santa palavra de Deus diz que não é para servir só na aparência, como para agradar ao homem, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Por quê, irmão? Por quê? Versículo 23, por que é que nós devemos trabalhar se o patrão estiver, se o chefe estiver e se o chefe não estiver? Por que nós devemos trabalhar? Olha o 23, o que foi que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eita, irmão, diz que é para fazer aquele trabalho como se fosse para o Senhor e não aos homens. É para você varrer a casa como se estivesse varrendo para Jesus. É para você trabalhar no hospital como se estivesse trabalhando para quem? Para o Senhor. É para você trabalhar na repartição pública. Tem gente que pega o carro da repartição pública, o que é que faz, irmão? Gente perversa, pega o carro da repartição pública e faz o quê? Bota toda a velocidade, não bota óleo, não zela, e bate a porta, e bota a porta por cima de quebra-mola com tudo. Rapaz, não faça isso não. Ele disse, aqui não é meu não, rapaz, isso aqui é do governo. Isso é um desordenado.
Porque aquilo ali é para você fazer como se você fizesse para o Senhor. Mas irmão, o governo o quê, rapaz? Ou do governo, ou seja, de quem for. E se for do governo é seu, porque o bem é público. O seu carro, o carro do seu patrão, você tem que zelar dele como se fosse para quem? Zelar do carro do patrão como se fosse para quem? Para o Senhor, como se aquele carro fosse do Senhor. É para você zelar da casa da sua patroa como se estivesse zelando a igreja, como se estivesse zelando o púlpito, como se estivesse zelando o altar da casa de Deus. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Glória a Deus. Vai pintar uma casa, vai pintar bem pintadinha, como se estivesse pintando para quem? Para o Senhor. Pastor, essa doutrina é pesada, vá reclamar com Paulo. E se você for reclamar com Paulo, ele vai dizer, vá reclamar com o Espírito Santo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Se você quiser ser feliz, trabalhe como se estivesse trabalhando para quem, igreja? Para o Senhor, irmão. Ah, pastor, mas o meu patrão é ruim. O meu patrão me paga mal. O meu patrão atrasa. O meu patrão é grosseiro. O meu patrão é ruim. A minha patroa é ruim. Não queira saber. A resposta está no 24, versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servi. E se o seu patrão não lhe recompensar? E se o seu patrão for ruim, a sua patroa for ruim, injusto, você perdeu o tempo, não foi? Perdeu? Sim ou não? Lê de novo. Se eu fosse você, eu grifaria esse versículo. Se eu fosse você. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão. Vai receber de quem? Vai receber de quem a recompensa, o galardão? De quem, irmão? Se o teu patrão não te galardoar, se o teu patrão não te recompensar, te prepara, porque o Senhor ele vai criar um meio de te recompensar. Não queira saber se seu patrão é bom ou ruim. Faça o que a Bíblia manda, faça o que as Sagradas Escrituras mandam, faça o que o Espírito Santo manda. Quem acredita que isso aqui é inspirado totalmente pelo Espírito Santo, levante a mão e dê um glória para Deus nessa noite, pois então obedeça. Glória a Deus. Eu vou contar um testemunho de um servo de Deus do sertão, irmão Odilon Queiroz. Irmão Odilon Queiroz trabalhou na fábrica da pedra há mais de 70 anos atrás. Começou muito jovem a trabalhar lá. E ele era o almoxarife. Ele tem filhas que congregam aqui no Farol, não está aqui hoje, mas congrega aqui no Farol, filhos, netos. Eu conheci aquele presbítero, o ancião da igreja, um homem de respeito da cidade. Se caísse uma agulha no chão, se caísse um alfinete, um clipper, ele apanhava e colocava na caixa, no lugar. E os colegas diziam, me larga de ser besta. Larga de ser besta. Como é que tu pega... O patrão é rico, esse infeliz paga mal a gente. Esse miserável desse patrão. Nesse tempo a fábrica pertencia a um empresário do Recife. Meus amados irmãos, ele dizia, eu não quero saber. Eu não estou trabalhando para ele, eu estou trabalhando para Jesus. Mantinha tudo em ordem, não deixava ninguém estragar, não deixava ninguém roubar, não deixava ninguém fazer o mal, zelava como se fosse de Cristo. Quando foi se aposentar, todo mundo que ia se aposentando, a empresa dava uma casa. A casa que morava, ficava para aquele empregado. Ainda hoje tem casa lá antiga, de colunas antigas, que foram dessa época. Aí quando foi chegar a vez dele se aposentar, as casas antigas, casas feias, portas grosseiras, quando ele foi se aposentar, sabe o que aconteceu? Em vez dele ganhar uma casa, o homem era ruim, o chefe era ruim, o chefe que cuidava disso era ruim, não gostava dele porque ele era crente. Naquele tempo, crente era perseguido mais do que hoje. E o irmão rodou, e o camarada disse, eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu vou te dar esse terreno todinho. Irmão, não deu uma casa, deu um quadro, mais de uma tarefa de terra dentro da cidade. Aleluia. Aleluia. Foi a bondade do chefe dele? Quem foi que recompensou ele?
Porque a Bíblia diz, irmão, que o Senhor recompensa. Se o homem é mau, se o homem é ruim, mas o Senhor é bom, justo e verdadeiro. Faça tudo bem feito, como se fosse para quem, irmão? Para o Senhor. Não faça para o patrão. Eu vou falar. Pode o patrão ser ruim, mau, ímpio e perverso. Faça como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Irmão, e se o seu patrão for bom? Tem gente que tem patrão bom, irmão, e é ruim, e o empregado é ruim. Não corresponde, não zela, não faz com amor, não faz com carinho. Meu irmão, faça isso não, que Deus vai cobrar de você. Olha, se é para trabalhar bem para o patrão ruim, imagine para o patrão bom. Mas tem crente, irmão, que a cabeça é virada, a cabeça sei lá, só Deus é quem entende. Muito bem, você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para quem? Para o Senhor. Vamos adiante. São Lucas 17:10. Essa aí foi o Senhor Jesus quem falou. São Lucas 17:10, por gentileza. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ô irmãos amados, o que é que Jesus está ensinando? Que você deve fazer o quê? Me ajude de acordo com este texto sagrado. Vamos interpretar o texto sagrado. O que é que Jesus está dizendo? Somos servos inúteis porque fizemos somente o quê? Quando você faz só o que mandam, quando você faz só o que lhe ordenam, você ainda é um péssimo funcionário. Porque o bom funcionário é aquele que faz além. Se fizer só o que manda, a Bíblia diz que é servo inútil. Irmão, tem gente, irmão, que trabalha numa empresa. Veja a cabeça de certas qualidades de gente. Ele trabalha numa empresa. Um toma conta de uma torneira. Aí aquele que toma conta daquela torneira, que trabalha com aquela torneira, saiu e deixou a torneira aberta. Aí o outro viu a torneira aberta. Alguém disse: fulano, vá fechar a torneira. Ele disse: eu não vou não, que não é obrigação minha. Irmão, isso é gente? Não, não é gente não. De gente só tem os dentes de cavalo. Uma pessoa dessa, de gente, só tem os dentes de cavalo. Como é que você não fechou a torneira porque é o setor do outro? Irmãos, isso é inconcebível. Um cristão, um crente batizado nas águas, um crente batizado no Espírito Santo, com a mentalidade mesquinha dessa. Jesus da minha alma, você é um servo inútil. Não, eu só vou cuidar daquilo que é minha obrigação. Eu só vou cuidar daquilo que me mandaram fazer. O que é do outro eu não faço. Eu só faço o que é minha obrigação. Meu Deus do céu. Que mentalidade mesquinha. O Senhor Jesus disse que se você fizer somente o que foi mandado, você me ajude a pregar. Foi fraco. Foi fraco. Você não presta para nada. Eita, pastor, não diga isso não. Não fui eu que disse não, meu filho. Quem foi que disse? O Senhor Jesus. Você é inútil. Se fizer só o que se manda, é inútil. Olha para cá. Vou contar só uma. Eu tenho duas para contar, mas o tempo está pouco. Um homem, olha para cá. Um homem contratou um pintor para pintar um barco da família. O barco da família passear no rio. Aí o homem contratou. O homem pintou. E meus amados irmãos, quando o homem chega, o dono do barco chega, o barco já está pintado. E os seus filhos adolescentes, quando ele chega em casa, os filhos adolescentes tinham entrado no barco e ido para o rio ou para o mar, eu não sei onde era, para a lagoa. Ligaram o motor e foram embora, os filhos adolescentes. O homem botou a mão na cabeça: meu Deus, meu Deus. Aí o rapaz que pintou o barco chegou, disse: o que é, seu fulano? Disse: rapaz, aquele barco tem um furo. Qualquer peso, o furo bate na água e vai entrar água e os meus filhos vão morrer.
por causa daquele furo no barco. Você viu o furo, pintor? O pintor disse: eu vi, seu fulano, e eu tapei sem o Senhor mandar. O pintor tapou o buraco sem o dono do barco mandar. E salvou o quê? Salvou o quê? E se aquele pintor fosse dessa qualidade de gente, que diz que não mandaram, eu só faço o que manda, só faço o meu serviço, irmão. Se aquele pintor não tivesse tapado o buraco do barco, a família do homem teria, os adolescentes teriam morrido afogados. Meu irmão, você só agrada a Deus se você fizer além do que se manda. Quem pode dar glória a Deus por essa doutrina, irmão? Glória a Deus. Não dá para dar glória a Deus, não dá para falar língua, né? Pois receba. Se quiser, receba. E se não quiser, receba. Porque isso aqui é Deus falando. Quem acredita que isso aqui é Deus falando, levante a voz e dê um glória para Deus na noite deste dia. Aqui não é palavra do homem, aqui é palavra de Deus. Glória a Deus. Vou contar outra, não tem jeito, eu tenho que falar mesmo. Uma mulher contratou uma empresa de empregadas domésticas para mandar para ela testar o serviço. Todo dia a empresa mandava uma. No fim do dia a empresa dizia: dona fulana gostou dessa? Ela dizia: não. No outro dia mandava outra: dona fulana gostou dessa? Não. Passou-se de segunda a quinta, 4 empregadas, candidatas a empregadas domésticas, e a dona da casa não se agradou nenhuma. Na sexta-feira, a empresa telefonou: e essa, se agradou? A mulher disse: pode contratar, que eu quero esta. Aí a funcionária disse: por que a senhora contratou esta? Ela disse: porque eu fiz um teste. Eu dei a lista escrita do que era para elas fazerem, e as outras 4 fizeram o que eu mandei. Só essa de hoje, da sexta-feira, fez além. Ela disse: eu mandei fazer tudo, mas não mandei tirar as picumãs. Quem sabe o que é picumã? Se chamava pucumã, né? Mas português gramaticalmente correto é picumã. É aqueles negócios que fica pendurado na telha. É? Não, mas é picumã mesmo. Picumã é uma lã que fica pendurada. Ela disse: as outras não tiraram, só quem tirou foi essa sem eu mandar. E é essa que eu quero para ser minha empregada. Porque na lista de serviços não estava tirar as picumãs. E as outras só fizeram o que estava na lista. E a outra disse: eu vou fazer o que está na lista, mas eu vou tirar essas picumãs também. Porque Jesus disse que quem só faz o que manda é o quê? Qual foi o elogio que Jesus deu? Foi fraco? Qual foi o elogio? Em outras palavras, você não presta para nada. E quando tiver a lista de corte, prepare-se, nego velho, que você vai ser o primeiro. E é bem pregado. É bem pregado. Não presta para nada. Jesus chamou de servo inútil. Não presta para nada. Foi o Senhor quem disse. Não é o pastor Isoldo que está dizendo. Foi o Senhor. Está na Bíblia. Está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, tem mais coisa, mas vamos agora para Provérbios 22 e 19. Provérbios 22 e 29, perdão. Provérbios 22 e 29. Glória a Deus. Viste a um homem diligente na sua obra. Para aí. Todo mundo leia com o pastor Múcio. 1, 2, 3. Viste a um homem diligente na sua obra. O profeta disse assim: você encontrou, você viu um homem diligente no seu trabalho? Pastor Isoldo, o que quer dizer diligente? Um homem diligente. Diligente vem do latim. Os irmãos sabem que a nossa língua portuguesa, ela é a última língua produzida pelo latim. É a última flor do lácio. Italiano, francês, espanhol, esperanto, romeno e mais outras línguas. A 10ª última foi o português. É a última flor do lácio. E a nossa língua é filha do latim. Então muitas palavras nossas são de origem, umas são de origem grega, outras são de origem latina e outras são de origem tupi-guarani, porque o tupi-guarani já foi língua oficial do Brasil. Meus amados irmãos, diligente vem de dilex. Dilex. Dilex em latim é amor. Na nossa Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Na Bíblia latina diz: porque Deus dilex o mundo de tal maneira. Na Bíblia Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo. Por que dilex? Dilex é amor.
Da palavra dilex vem a palavra diligente. O que é uma pessoa diligente? Vê se vocês aprenderam, se vocês raciocinaram. É uma pessoa que faz as coisas com quê? Amor. Com amor. Diligente vem de dilex, e dilex em latim é amor. Viste o homem diligente no seu trabalho ou na sua obra, quer dizer, viste o homem que faz o seu trabalho com quê? Com amor. Irmão, ame aquilo que você faz. Quem faz com amor faz bem feito. Quem faz com amor faz o melhor. Quem faz com amor dá tudo de si. Diga amém. Você conhece alguém que faz as coisas com amor? Se você for fazer uma papa, faça com amor. Aquele feijão, já notou que quando a dona da casa gosta de cozinhar, o que é que acontece com o feijão dela? É para engolir até a língua, irmão. Se você cozinhar, cozinhe com amor. Se você for costureira, costure com o quê? Com amor, com diligência, com cuidado, com carinho. Se você escreve, escreva com carinho. Se você pinta, pinte com amor, pinte com dedicação. O que é que vai acontecer com você se você for assim? O que é que vai acontecer com você? Volta o texto, por favor. Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Que fique na tela. Viste um homem diligente. Igreja, por favor, me repita. O que quer dizer diligente? É aquele que faz as coisas com o quê? Amor. Que vem de dilex no latim, que é amor. Viste um homem diligente na sua obra, ou no seu trabalho, perante os reis, ele será posto. Em outras palavras, a notícia do trabalho dele vai chegar aonde? Vai chegar aonde? No palácio. No palácio do rei. E quando o rei souber que tem uma pessoa que faz as coisas bem feitinhas, quando o rei souber que tem uma pessoa que faz as coisas com amor, o que é que o rei vai fazer? Vai mandar o quê? Chamar para trabalhar para quem? Para o rei. Diz que quem faz as coisas com diligência, quem faz as coisas com zelo, quem faz as coisas bem feitas, vai ser chamado para trabalhar para o rei. Vai subir de posto. Tem gente que hoje é chefe geral, mas começou aonde? Começou onde? Zelando, varrendo. Se você varrer bem varrido, se você zelar bem varrido, ou bem limpo, o seu patrão vai saber. E depois outra empresa vai saber e vai mandar o quê? Vai mandar o quê? Chamar. E quem faz as coisas à toa? Me ajude, a gente termina já o culto. A pessoa que faz as coisas relaxadas, mal feitas, lambuzadas. Irmão? A pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, lambuzada, malamanhada. Quem já ouviu essa expressão? Malamanhada. Quem é que vai chamar essa pessoa para trabalhar? Me diga. Pelas 50 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nem pelas 5, é pelas 50. Quem é que vai chamar essa pessoa para trabalhar? Vai fazer como Pepa, quem quer-lo? Quem quer-lo? Quem é que vai querer uma pessoa que faz as coisas mal feitas, de má vontade, vai passar o pano na casa, fica com aquele fedor de cru? É verdade ou não, irmãos amados? Teve uma pessoa ali que quase morre de rir agora, glória a Jesus. Meu irmão, mas se você trabalhar bem, leia de novo o texto, por gentileza, coloque na tela. Viste a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. E o que mais? Não será posto perante os de baixa sorte. Ele não vai ficar com os baixinhos, ele não vai ficar na empresinha, ele não vai ficar no pó, ele vai ser chamado para trabalhar para o rei. Diga amém? Mas é quem faz as coisas com diligência, é quem faz as coisas com zelo. Vai ser chamado, senhor deputado, para trabalhar para o rei. O senhor vai mandar chamar. O senhor vai mandar chamar. E se for uma trepeça que faz as coisas mal feitas, o senhor quer lá no seu gabinete? Para quê? Para ele fazer raiva? Já basta os que tem, né?
NVI, por favor. Na NVI, por gentileza. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Ei, vai ser promovido ao serviço real. Se eu fosse você, eu dava um glória a Jesus, irmão. Eu acho que a partir de hoje aqui em Maceió a coisa vai mudar. Vai ser tanta gente zelosa no trabalho. Porque a Bíblia diz que vai ser chamado para trabalhar no serviço real. De novo, bota de novo. E não trabalhará com gente obscura. Se você for malamanhado, desobediente, só faz o que manda, você vai trabalhar para gente obscura. O que é gente obscura? Gente pobre, pior do que você. E meu pai dizia que trabalhar para patrão pobre é pedir esmola para dois. Vai trabalhar com esmolé, pior do que você. Vai trabalhar com penitente. Quem faz as coisas mal feitas vai ser chamado. Só o penitente é quem que é ele. Porque os dois vão para a esquina pedir esmola. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer a bênção de Deus na sua vida? Quem quer a bênção de Deus? Levante a mão e dê glória para Jesus Cristo nessa noite. Pois só tem a bênção de Deus quem obedece a palavra. Senão você vai trabalhar para um patrão pobre, obscuro, que não tem nem o que comer. E você vai trabalhar para ele. E depois um vai ficar numa esquina e o outro na outra. E ainda vão brigar pelo ponto. Você e o patrão. Glória a Jesus. Ainda vai brigar pelo ponto. Os irmãos já viram esmolé brigando pelo ponto? Já viram? Ah, pois você preguiçoso, você manzanzeiro e seu patrão vão brigar pelo ponto. Até o mudo está falando, glória a Jesus. Glória a Jesus. É Bíblia, aqui é Bíblia. E quem gosta de Bíblia, dê um glória para Jesus mais forte. E se quiser ser feliz, obedeça a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem dá glória para Deus nessa hora? Quem dá glória para Deus nesta hora, igreja? Diga assim: quem trabalha com amor. Quem trabalha com diligência. Quem faz mais do que o que se manda. Quem faz serviço bem feito. Vai ser chamado para trabalhar para quem? Mais alto? Para quem? A notícia vai chegar longe. E se for um danzeiro, vai trabalhar para quem? Para um obscuro. Para um mais pobre do que ele. Vai brigar pelo ponto de esmola os dois. O patrão e o empregado, vai para lá que aqui é meu, vai para lá que aqui é meu. E o cacete vai cantar na esquina. Dois penitentes. Irmão, os crentes sofrem porque querem sofrer. Mas a Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina tudo. Quem diz amém em nome de Jesus, igreja? E se você não quiser obedecer, o que foi que Paulo chamou você? Vamos ver. Glória a Deus. Versículo de número 12. Aliás, versículo 14. Glória a Deus. Versículo 14. 3 e 14 de Tessalonicenses para encerrar. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Homem, crie vergonha. Pastor, não diga isso não. Foi São Paulo quem disse. E quem foi que mandou ele escrever? Me ajude a pregar. Quem foi que mandou Paulo escrever isso aqui? Vocês acreditam nisso? Quem acredita que isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo? Paulo disse, não se misture com ele, para ele criar o que, irmão? Vergonha. Crente precisa ter vergonha, irmão. Crente precisa ter vergonha. O crente preguiçoso é um caba sem vergonha. Um crente manzanzeiro. Um crente que dá mau testemunho no trabalho. Paulo disse, note ele. Tome nota do nome dele, para ele se envergonhar.
É pesada a doutrina, viu? É pesada. Mas está na Bíblia. Não misturei. E disse, não se misture com ele não, que a preguiça pega. Não se misture com ele senão que você vai ficar do mesmo jeito dele. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.